Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos transmitindo ao vivo agora da escola Mário Nakata com o nosso podcast. Pode tudo e mais um pouco. Bom, estamos aqui com a nossa convidada especial, a professora Isabela, que ela está com um projeto do nosso itinerário formativo sobre cultura, a respeito de alguns assuntos sobre racismo, baseado em filmes, em 3 filmes para ser mais exata, e uma música do Racionais. Os filmes são Pantera Negra, Medida Provisória e Escritores da Liberdade. Exato. Bom, a professora pode se apresentar. Sinta-se à vontade. Olá pessoal, agradeço aí o convite de estar participando aqui do podcast de vocês. Eu sou a professora Isabela Monteiro, estou aqui na Escola Mário Nakata, entrei esse ano na verdade, tem a sala segundo D, segundo A, então estou aqui com as meninas do segundo D, estamos fazendo esse projeto do itinerário formativo, que tem a ver com comunicação, com literatura, né, tem a ver com questões de racismo, então a gente abordou diversas questões, baseamos muito em filme, em músicas, né, conversamos um pouco em sala de aula, trabalhamos alguns temas importantes. Sim. Então hoje eu acredito que a conversa vai ser bem bacana aqui. Sim. Para iniciar nossos assuntos, como a Fernanda falou, ela falou sobre 3 filmes muito importantes para o nosso dia a dia. Pantera Negra, Medida Provisória e Escritores da Liberdade. Esses 3 filmes têm um significado muito importante através desses filmes. Como posso dizer, começando com a cultura, entre a medida provisória e o Pantera Negra. A pintura do corpo. A pintura do corpo não é dias de hoje, mas vem lá Dos ancestrais, diga-se de passagem. Exatamente. Sobre a questão da pintura corporal, professora, o que você acha a respeito, de pegar ideias dos nossos ancestrais e colocar em filmes baseados em algo? O que você acha que, a sua real opinião sobre o que eles querem passar pra gente sobre questão de cultura, pintura corporal, músicas, questões de vivência, querendo ou não, dos nossos antepassados? O que você acha dessa mensagem que eles querem passar hoje em dia? Então, eu acho que o filme Pantera Negra, especificamente, eu acho que entra nessa questão, tem a ver um pouquinho também de querer trazer um pouquinho de outros aspectos sobre a África, basicamente. Porque se a gente pega dentro da escola, por exemplo, as aulas de história, resumidamente, geografia, que vai falar um pouquinho sobre a questão da África, muitas vezes a gente só se fala sobre a escravidão, né? Fala sobre os navios negreiros que vieram diversos escravizados, né, da África para cá, e a gente acaba não abordando outros assuntos, né? Não acaba trazendo um pouquinho da cultura deles, não traz um pouquinho sobre como que é a vestimenta, por que é tão importante a cultura para eles, né? Por que a música é importante, por que essa questão de ancestralidade é importante para eles, porque eles têm essa noção de que nossos ancestrais lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Então não tem essa ideia de morreu, acabou. Não, a vida continua a partir daquelas pessoas que tiveram contato com aquela... Sim, é basicamente como se eles quisessem passar um recado de que realmente essa história continua e não que só fica naquele básico que a gente tem nos livros de história, certo? Exatamente. Sim. Então dá uma outra expansão. Sim. E também, pinturas corporais há um significado, tanto de religião e tanto da tribo, como pode dizer. Para saber que aquele tal negro é da tribo dele, eles pintam um corpo talvez iguais ou diferentes. Mas em questão de religião é para afastar o mal. Em questão da natureza, para espantar os mosquitos, etc, né? Para espantar animais. Se camuflar na natureza. Na questão da religião, é mais como se fosse uma questão tanto cultural, tanto espiritual. É como se fosse as pinturas que eles fazem como se fosse conectando os pontos de chakra do corpo da pessoa com a espiritualidade. O mundo existe, aí eles pintam um corpo, como pode dizer, pra tudo. Agora isso é conhecido como cultura, mas naquela época era muito importante pintar o corpo, tanto na época dos indígenas e tanto na época da escravidão. Sim. A escravidão é muito importante. Eles pintavam o corpo todo para que possa, como pode dizer, entre aspas, se camuflar, como posso dizer, segundo as pesquisas. Sim. Aí depois de toda essa rebelião,
Aí foi passando de geração em geração, geração em geração, até chegar aqui, daí é como se fosse uma cultura até hoje. Mas o importante, que eu acho mais interessante, uma coisa que foi criada há 1000 anos atrás, até hoje existe. Ter simbologia. Tipo, na questão da religião, no candomblé, quando se diz um Yaô tá saindo de dentro do quarto de santo, que é quando a pessoa está se fazendo dentro da religião e se conectando com a sua espiritualidade, eles saem todos pintados. Exatamente. Então é como se fosse uma questão totalmente cultural, como se tipo, fosse passado de geração para geração e saísse da bolha dos antepassados e conseguisse atingir o público hoje em dia. Exatamente. Eu acho que o que é importante também, que traz bastante dentro do filme, é essa questão da oralidade. O que vai ser isso? Muitas vezes essa tradição é passada através da fala, né? Então, esses tipos de população não deixaram muitos escritos, né? Não deixaram cadernos e cadernos, arquivos escritos. Então, tudo que a gente conhece hoje é a partir do quê? De que alguém falou, né? Então, essa questão do griot, né? O que é essa imagem do griot? O griot é basicamente aquele ancião, aquele mais velho, que tem diversas histórias junto com ele já vivenciou muita coisa, e ele vai passando para aqueles que estão ali para ouvir, né? Eles convivem com ele. Então, essas histórias dele vão perpassando, porque vai passando de um para outro. E muita coisa também, querendo ou não, tem muita coisa que por não ter sido escrita, não ter sido registrada, acabou meio que se perdendo no tempo. Tipo, histórias, contos, como que aquele povo vivia, como que aquele povo fazia para se proteger. E quando se trata dos escravos que vieram para o Brasil, por um exemplo, eles foram proibidos de praticar os seus atos religiosos, eles foram proibidos de manifestar a sua cultura, de vestir do jeito que eles se vestiam na África. E, querendo ou não, isso foi se perdendo com o tempo. Exatamente. E isso, querendo ou não, isso afeta bastante hoje em dia nesse quesito. De querer conhecer, de ter conhecimento. E como era tudo no boca a boca, muita coisa também pode ser tipo, explicada errado, ou de jeito, sei lá, duvidoso. Não tem uma base concreta. E qual é a sua opinião sobre isso, professor? Do conhecimento que foi perdido? Eu acho que dentro principalmente eu acho que eu vi isso muito também dentro da universidade, né? Quando estava me formando em história e tudo mais. A gente vê muito essas lacunas dentro da história, né? Então, dentro da história a gente não consegue resgatar tudo aquilo que aconteceu. Isso é óbvio. Mas eu acho que é uma grande perda também quando a gente, muitas vezes, deixa de conhecer algo mais profundo, né? Então, a gente tem ali nós temos, né, um pouco daquilo que aconteceu. Então, o filme, por exemplo, Pantera Negra, né, e também Medida Provisória, eles trazem ali alguns elementos que tem a ver com uma África da qual a gente ouve falar, que nós não estivemos lá de fato, né? Sim. Então, é com tristeza que a gente olha para isso e fala, nossa, tanta cultura que a gente acabou se perdendo, né? Sim. E acho que se relaciona também um pouquinho com a nossa própria história aqui no Brasil, na formação do nosso país. Sim. Porque nós temos aqui também diversos povos indígenas, né? E querendo ou não, a gente sabe que os povos indígenas que ainda estão hoje são aqueles que são os resistentes, que lutaram bastante para sobreviverem. Por quê? Porque quando os portugueses vieram para cá, até hoje, muitos povos deixaram de existir por conta desse choque de culturas, por conta desse lance dos portugueses chegarem para cá e achar, não, esse espaço é nosso, vocês que estavam aqui. Fora as doenças também que eles trouxeram com eles e que a gente não era bem desenvolvido ainda para tratar. Então eles trazem muitas doenças, muitos povos quando começam a ter contato com esses portugueses que chegam acabam falecendo por conta dessas doenças. Então é pensar que muitos povos aqui também deixaram de existir por conta disso. Então é olhar com tristeza muito esse aspecto. Sim. Bom, e agora sobre medida provisória, professora. Para entrar no assunto, entre Pantera Negra e medida provisória tem muita conexão, como posso dizer, porque assim, no Pantera Negra teve pinturas corporais sim, e na medida provisória sim, foi no final do filme, que é assim, um rapaz já estava pintando todo de branco, aí quando prestei atenção, eu fiquei naquele sentido de estar se pintando para, entre aspas, ser branco, ser despistado pelos brancos, para não ser despistado, não pode ser.
E tipo, talvez ele relembrou dos ancestrais, porque desde o início do filme ele logo falou que ele vai ir pra África, mas também vai voltar. Ele só vai para descobrir sobre os ancestrais dele e vai voltar com os ancestrais do coração, para falar que eles lutaram pelos seus direitos. Mesmo do jeito que a gente tem, os outros também têm. Como por exemplo, os brancos têm direito a tudo. Se os brancos têm direito a fazer tudo o que quer, por que nós não temos? Não faz sentido o branco ter direito ou o negro não. Tipo no filme Medida Provisória, quando falam, né, sobre a questão que tá acontecendo no filme, tipo, do povo branco tá sendo privilegiado, basicamente, por assim dizer. O fato dele também pintar o corpo como um sinal de ancestralidade, às vezes também se torna um ato de sobrevivência. Com certeza. Porque, tipo, o branco ser basicamente exaltado, endeusado, basicamente. Endeusado, pode dizer. E a gente, por assim dizer, né, o pessoal de matriz africana, o povo negro, por assim dizer, eles, querendo ou não, acabam perdendo a essência só por ter a cor da pele diferente, perde inúmeras coisas, tipo direitos, não pode transitar lá porque você é negro, você não pode viver lá porque você é negro. Então essa base dele se pintar de branco é uma simbologia muito forte, é uma mensagem forte demais. Como se fosse um ato de sobrevivência, ancestralidade e, além do mais, um ato de protesto. Exatamente. E também tem gente que, tipo, assistiu um filme, isso aqui, eu estou falando pro Gilberto, tá bom? Assistiu um filme de uma menina negra com aquelas personalidades de uma pessoa branca. Aí logo a menina vai lá, se vê e se maquia com maquiagem branca, muito branca, a cor da parede, como pode dizer. Sim. Aí quando raciocinando agora, tem gente que tipo passa por racismo, preconceito e tudo, eles não se aceitam ainda por cima. Porque assim, todo mundo fala, você é preto, você não deveria ser negra, negro. Aí o pessoal tem aquela tristeza profunda, aí começa a não se aceitar mais como pessoa negra. Aí tipo, se você vê nas internet, existe até um produto branco, como pode dizer, diz que é um creme para que possa passar na pele, que a pele fica super branca. Que é um produto asiático, como pode dizer, que eu assisti na internet e a mulher pegou um creme, passou na pele e a pele ficou super branca, como fosse uma pessoa asiática, com aquela cor bem branca. Aí fiquei tipo, talvez tem gente que não se aceita como uma pessoa negra, mas compra produtos brancos para que possa se pintar de branco e falar que não é negro. Sim. Essa é a tristeza do mundo. É a aceitação que as pessoas não conseguem sobreviver. Sim. Fugindo um pouquinho do tema, aproveitando que você tocou nesse assunto das questões, né, de maquiagem asiática, até na Ásia, tipo, pessoas com um tom de pele, vamos supor, um pouco abaixo, tipo, vamos supor, tem os brancos que basicamente parecem papel, né? Não falando de uma forma ofensiva, mas literalmente é branco, claro demais, e tipo, vamos supor, um tom a menos daquilo, eles já consideravam, tipo, abominável. Sim. Então imagina uma pessoa de matriz africana na Ásia, nos tempos antigos. Como é que essa pessoa ia ser tratada? Porque querendo ou não, até hoje, tem muitos idols, assim, por assim dizer, da indústria musical na Coreia, no Japão, na China, que basicamente eles são excluídos, recebem hate, recebem muito xingamento, muita crítica ofensiva contra eles por ser um pouco mais escuro. Então imagina como se fosse uma pessoa de matriz africana ou uma pessoa com um tom de pele bem escuro nessa indústria. Como é que seria? Complicado. E tipo, quando a gente pensa também nesse
esse aspecto aí, a gente entra também num padrão de beleza, né? Sim. Qual seria esse padrão de beleza? Ser branco, ser magro, né? Então, Exato. isso Classe média alta. Esse é um programa muito forte também ainda hoje. Sim. Falando sobre escritores da liberdade também, em medida provisória, há muito sentido também, porque assim, entre a medida provisória e escritores da liberdade, eles estão falando sobre uma guerra que a gente não acabou, mas a gente continua, e acredito que vai continuar até o fim do mundo, na minha opinião. Porque assim, tanto os pais ensinam o racismo, o preconceito, tudo para os filhos. Porque se os pais sabe aquela frase? Filho do peixe, peixe é? Então, os pais racistas, principalmente, preconceituosos, ensinam coisas para os filhos. Não é que os filhos nascem assim, mas eles crescem com o ensinamento dos pais, que vai ensinando. Aí os filhos vão crescendo com isso. Aí a gente fica, sabe, acusando, apontando pra todo mundo. É como se fosse um fato engraçado que eu vi na internet. Que muita gente fala que Rottweiler, Pitbull, é tudo pro cachorro bravo. Não, gente, isso depende da criação do cachorro. Exatamente. A mesma coisa se aplica na gente. Com certeza. Não tem essa. Aí, o que esses filmes também nos ensinam bastante é a luta. Sim. Lutar até o fim. Lutar pelo Luta que vem desde a ancestralidade, desde aqueles tempos, da época da escravidão até hoje. Aí tem que continuar. Sim, acho que é uma questão de resistência a todo dia, a todo momento, seja ao levantar da cama pensando, né, sobre isso, seja ao deitar na cama no fim do dia pensando sobre isso. Sim. Porque a gente sabe que a nossa sociedade ainda tem muito para mudar, tem muito para crescer ainda, tem muito que mudar alguns pensamentos que ainda são muito preconceituosos em diversos aspectos. E é pensar também que dentro dessa realidade, acho que a gente acabou assistindo também o Emicida, né, com o documentário dele, que vai falar um pouco sobre as músicas dele, o projeto de criação dessas músicas. Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão também importante da ancestralidade, né? Eu acho que entre esses filmes aí, o Medida Provisória e os Escritores da Liberdade, esses últimos que nós estamos comentando, ambos eles trazem um pouquinho essa questão da resistência, né? No Medida Provisória, por parte das pessoas de não voltar para a África, né? Nessa medida compulsória de você ter que voltar para a África obrigatoriamente, né? E nos Escritores da Liberdade, eu acho que dentro desse aspecto aí da professora que se vê diante de diversas realidades diferentes e como essas realidades acabam interferindo na escola, Sim. ela não deixa de mostrar para esses alunos que, embora não importa de onde você veio, né? Eu acho que, embora a sociedade vai olhar para você de uma forma extremamente complicada, eu acho que a gente ainda tem que ter, no fim de tudo, um pouco de resistência ali para poder seguir, embora seja difícil. E otimismo também pra não se deixar abalar, né, gente? Por mais negra que for, a pessoa é bonita. Aí às vezes não é por conta da raça, mas por causa da beleza. Porque tem negro que fiquei tipo impressionado. Tem gente que fala, negro é só feio, feio, feio. Por exemplo, eu já presenciei, mas não porque eu me nele, não por questão de racismo ou preconceito, mas por questão de humilhação que eu já passei. Eu não sei se é por causa da minha aparência ou não, mas já fui vítima daquela pessoa que, tipo, eu andava na rua, aí o pessoal me seguia e me chamava de qualquer tipo de nome, que pode dizer, ofensiva, crítica. Por exemplo, menina feia, bruxa, algo do tipo. Aí eu fiquei mó triste, porque tipo, a balança. Porque assim, a gente precisa se amar. Porque se a gente não se amar, a gente sente aquele vazio por dentro. Tipo, é como se a gente tivesse faltando algo. Por exemplo, se aquela pessoa tira o nosso carinho por nós mesmos, a gente vai se sentir completamente vazio. Porque, imagina, você tá lá totalmente se amando, se cuidando, você faz de tudo pra se cuidar.
Pra quando alguém chegar lá e falar, ó, você tá feio, você tá nisso, você tá naquilo. Aí tem hora que a gente decepciona. Como por exemplo, pra me abrir um pouquinho mais, a minha avó. Eu gosto daquela cultura gótica. Aí, o que minha avó falou pra mim? Eu me arrumei tanto pra escutar pra escutar isso da minha avó. Nossa, nossa, Bi, você tá feia dessa coisa. Tipo, eu gosto de cultura gótica, mas tem gente que não compreende. Tem gente que não compreende. O que eu acho espantoso é que assim, quando a gente fala nossa opinião pra pessoa, a pessoa acha ruim. Mas quando fala a opinião dela, ainda por cima ofensiva pra nós, eles acham bom. Sim, é como se fosse a pessoa não sabe aceitar uma crítica construtiva. Ou se não, quando recebe alguma crítica ofensiva, já quer partir pra defesa. Defesa. Entendeu? Ainda por cima, tipo, logo fala, ainda por cima, não sei o que é aquela. Desculpa, mas tem que chamar. Não sei aquela velhinha. Tipo, eu não sei o que minha avó tem, que tipo, tudo que eu faço, ela não tá satisfeita. Ela sempre fala, Vitória, se cuida, isso aqui. Eu tô me cuidando do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, não do jeito que ela quer. É como se a pessoa quisesse um domínio naquela outra pessoa. É como se eu vou querendo dominar não só o meu íntimo, mas o meu exterior. Quer mudar o meu gosto, quer mudar a minha aparência, quer mudar tudo, porque tipo, o estilo da minha avó é aquele estilo de madame. Sim. Agora, eu não sou de madame, eu sou aquelas pessoas. É onde se encaixa o que a professora falou no quesito padrão de beleza. Exatamente. Pra terminar essa história toda, pra pessoa que tá passando por preconceito, racismo, algo do tipo, gente, não dão ouvidos àquelas pessoas que estão querendo te ofender, te dominar. Ou se não, se vocês presenciarem alguma coisa, se vocês forem vítima principalmente, denunciem, cheguem para um responsável, falem o que está acontecendo, não tenham medo, não se calem. Com certeza. Gente, procura ajuda. Sim. Porque isso não é brincadeira, isso não é uma coisa boba, é uma coisa muito séria. Isso. Muita gente fala que é boba, mas não é boba, é sério, porque tipo, isso tem um grande impacto na sociedade. Sim. E quanta gente já perderam a vida por conta disso. E entra na depressão ainda por cima. Sim. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Fernanda. Vitória. E esse foi o Pode Tudo.